No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Todos os dias aqui, Deus nos dando a graça, o nosso Pai Celestial, o Soberano, com a sua infinita misericórdia nos abençoando. Nós estamos aqui para falar das verdades de Deus. Bom, essa semana nós estamos respondendo perguntas que as pessoas que chegam para conhecer a mensagem poderosa do nome, nos fazem. Mas peraí, eu não quero ouvir o que Paulo diz, enfim, como eu já disse aqui essa semana, eu quero ouvir palavras do próprio Jesus, ele mesmo falando com seus próprios lábios que ele é Deus. Não tem, mas é claro, nós temos mostrado aqui que tem inúmeras, centenas. Dentre uma das observações que eu trouxe aqui na programação do Minuto da Unicidade, agradeço a você o carinho da sua audiência. Eu falava que um dos apóstolos que mais falou da divindade, ou apóstolo que mais falou da divindade, tratando do Jesus divino, mostrando, né, porque quando ele usa, e tem outros Minutos da Unicidade falando aqui, quando ele usa também, até quando ele usa a expressão Filho de Deus, naquela cultura, naquele idioma, naquele momento, quando se usa a expressão Filho de Deus, é uma expressão sinalizando que aquele ser que estava aqui era divino e não humano. Por isso, há uma clara distinção teológica entre as palavras Filho do homem e Filho de Deus. Dentro dos originais hebraicos, Filho do homem é uma coisa e Filho de Deus é outra. Por isso, até quando, isso é para você unicista gravar, até quando os escritores sacros, né, os que escreveram mesmo, inspirados pelo Espírito, quando dizem Filho de Deus, não está se referindo ao conceito que nós entendemos literalmente, tá certo? E sim uma expressão usada para se referir à sua divindade, não ao seu corpo. Pastor unicista, bispo unicista, quando a palavra diz Filho de Deus, não é a alusão se referindo ao seu corpo. Quando a Bíblia vai falar do seu corpo, a Bíblia vai falar Filho do homem. Entendeu aí? Pegou aí? Grava isso aí. Mas voltando aqui para o assunto para a gente terminar. E aí? Voltando aqui para terminar, por hoje, essa série que eu estou a semana inteira mostrando para você nas Escrituras que o próprio Senhor Jesus falando quem ele é. Preste bem atenção aqui, vamos ver um relato de João, mais um de João, mas todos os apóstolos falaram, você vai, enfim, estudar mais sobre o assunto. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso está dizendo, Apocalipse 1, verso 8. Vamos para o verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele não estava numa ilha, né, ali paradisíaca, com um coquinho, uma rede, sentada de frente para o mar, não. Ele estava numa ilha rochosa, com um escorpião, lacraia, e era já um ancião com idade avançada. Estava preso por pregar a palavra. Tá certo? Aí ele diz: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envias às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. E preste bem atenção nesse detalhe, ouça a narração. E virei-me para ver quem falava comigo.
Ele foi chamado nessa ilha, que eu estou dizendo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Olha o que eu estava falando do Filho do Homem aqui, ó. Semelhante, lembrei. Vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E aí vai ler todo o capítulo aí, primeiro, leia minuciosamente, porque ele vai dizer, quando eu vi cair morto aos seus pés, porque ele estava com o rosto como um sol, né, na sua força resplandecente, sol do meio-dia, né, aquele calorão, como tem feito essa semana. Eu soube que no Rio tem feito quase 50 graus, sensação térmica de 50 graus, é muito quente demais, eu conheço bem aquilo lá, sou de lá, cria da área. Então, veja, caí morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha o eu sou de novo aí, primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, o Todo-Poderoso, ele está dizendo para João, olha, eu sou o Todo-Poderoso, primeiro e último. A religião diz que ele é a segunda pessoa da Trindade, não é? Você já ouviu isso? São 3, ele é o número 2. Dentro de uma hierarquia que eles mostram a hierarquia, mas depois diz que a hierarquia não existe. Se não existe hierarquia, ele é a segunda pessoa. Você vai entender o que se passa na cabeça de um trinitário, ou melhor, da teologia trinitariana. Não tem hierarquia. Mas Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Isso porque não tem hierarquia, porque os 3 são iguais em tudo. É realmente uma situação que brinca com o nosso intelecto, né? O nosso intelectual, tira sarro com a nossa sabedoria, se é que podemos dizer assim. Então, o Todo-Poderoso, Apocalipse 1, verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, né? O princípio e o fim, diz o que é, que era e que há de vir. O eu sou, que ele falou, e ia morrer por isso. O Todo-Poderoso. Então, dos lábios do próprio Senhor Jesus, dos lábios, que mais você quer ouvir? É a pergunta que eu faço sempre aqui dentro do programa. Que mais você quer que ele fala? Ah, mas não é Jesus que está falando, não é Jesus que assina Apocalipse. Como que não é? Vá para o final de Apocalipse, capítulo 22. Novamente você vai ouvir as mesmas palavras. Verso 13, Apocalipse, agora 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados são aqueles que guardam os meus mandamentos, verso 14, para que tenham direito à árvore da vida. Para ter direito à árvore da vida tem que guardar os mandamentos e posso entrar nos céus pelas portas. Aí ele assina o livro de Apocalipse. Quem é o autor do livro de Apocalipse? Verso 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas, nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou, Jesus dizendo, ó, ele está assinando. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a raiz, pai e filho de Davi. Por isso ele, no debate lá com os judeus, refrescando sua memória, ele fala de quem é o Cristo, filho de quem? Aí ele fala, se ele é filho de Davi, como é que Davi chama ele de Senhor? É só você ler nos evangelhos. Você está entendendo? Então ele mesmo está dizendo, eu sou o Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso, meu querido? Quem é, minha irmã, o Todo-Poderoso? Fala aí. Se ele é Todo-Poderoso, não divide a glória dele com ninguém, você põe mais 2 no mesmo nível. Quem é o ser humano para dividir a glória de Deus, colocar mais 2? Isaías 43, 10, olha, vocês têm que saber, crer, entender que eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim. Nem antes e nem depois haverá outro Deus além de mim, diz Jeová lá em Isaías.
É por isso que ele vai dizer, eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Ou seja, antes e depois não tem. É a mesma palavra. É o mesmo eterno, o mesmo Espírito inspirando os seus servos em épocas diferentes. Inspirou Isaías, os apóstolos, João, mostrou, revelou. E nesses tempos tem falado também através dos seus servos que estão aqui hoje, falando para você. Você que recebeu esse áudio através de um servo de Deus que te enviou, juntos falando, tem pessoas clamando. Mas sabe o que é? Há conceitos, há um sistema religioso que nutre as pessoas praticamente as gerações desde berço. Com uma mentira pregada há mais de 1.700 anos, saída dos lugares mais terríveis da religião para inventar uma mentira, e muitos estão embarcando nela. Agradeço a Deus pela sua vida, obrigado pela audiência. É claro que o assunto, é bem mais amplo, numa palestra com tempo, você sentado numa cadeira confortável, com um slide, com informações, apostilas, ficaria mais esmiuçado, mas a gente está aqui para abrir a porta, para lançar a semente. A partir daí você começa a pesquisar e você vai ver quem é o Senhor Jesus de fato. Por isso ele pergunta para os seus discípulos, quem dizes que eu sou? Vocês estão falando o que a meu respeito? Então, ore por nós, estamos com esse propósito, falando dessa mensagem gratuitamente. Você recebe pelo Face, pelo YouTube aí, pelo WhatsApp. Você não paga nada por isso. É de graça que nós estamos aqui, oferecendo essa mensagem que nós também recebemos de graça. E não pagamos por isso, não cobramos por isso. Mas nós pedimos muitíssimo o que eu peço a você, suas orações constante, porque tem desafios fortes que a gente passa na vida, no dia a dia, que você não tem noção, porque o propósito maior do inimigo é calar a nossa voz. Até mesmo dentro do próprio movimento unicista, somos criticados, mas você só fala disso. Você não sabe outra coisa? Falo sem demagogia, sem soberba, e falo com muita humildade mesmo. Não falo com arrogância. Meu querido, você que me julga que eu não tenho outro conteúdo para falar, você não me conhece, você não frequenta a minha igreja, e pode ter certeza absoluta que se a gente for falar de conteúdo, de conhecimento, eu acredito que eu esteja no mesmo nível que você, ou até um pouquinho mais à frente. Peço que você ore por mim, não me critique, porque a minha mensagem é a mensagem do Senhor Jesus, chamado para pregar essa palavra fora das igrejas, das quatro paredes. Falar para fora, para que todos saibam que só o Senhor é Deus e não há outro além dele. Então ore por nós, nos abençoe, estude a palavra, estude outros temas, evidentemente, mas nós estamos aqui no Minuto da Unicidade para abençoar a vida daqueles que querem conhecer mais de Cristo. Que Deus abençoe a todos, um bom final de semana. Voltaremos segunda-feira. Na descrição do vídeo, para você que acompanha no YouTube, tem aí o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Em áudio, não tem o livro físico, estamos trabalhando também com muita dificuldade para arrecadar apoio e contribuições e vendendo, uma pré-venda para ver se a gente consegue os recursos aí, aproximadamente quase R$10.000 para fazer uma nova tiragem do livro. Se você puder ajudar e abençoar, será muito bem-vindo. Graça e paz. Até segunda-feira, que Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.